TVC, a TV do Correio da Manhã. Sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Hoje, quinta-feira, quase sexta, né, Roberto? Pré-sexta, né? Pré-sexta, exatamente. A gente chega com informações para vocês. Exatamente. Olá, Jorge. Olá para você que nos assiste, seja de Petrópolis, do interior do estado e também aí do Rio de Janeiro. Você pode mandar sua sugestão de matéria, sua reclamação, sua denúncia para o nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp DDD 24 993234567. Tá aí na sua tela, como a gente fala, facinho, meio de comunicação mais rápido aí para entrar em contato conosco é o WhatsApp. Exatamente. E olhem só, hoje o dia amanheceu bem nublado, com um chuvisquinho assim bem fininho e bem nublado. Nós temos imagens de hoje de manhã. Temos imagens de hoje de manhã, bem nublado, no momento não chove. Vamos então às notícias desta quinta-feira, dia 7 de abril. Mais um dia sem transporte público em Petrópolis. Rodoviários decidem continuar de braços cruzados. Cláudio Castro pede verbas ao governo federal para a construção de novas unidades habitacionais nas cidades atingidas por desastres naturais. Polícia Federal realiza mais uma operação de combate a fraudes no auxílio emergencial. Instituto Butantan exporta vacina contra a gripe para o Uruguai e Nicarágua. Petrópolis inicia nesta semana vacinação contra o sarampo. E mais, população pode solicitar reparo de iluminação pública em Petrópolis por meio de aplicativo. Agora, no Correio da Manhã na TV. Começamos essa edição, como sempre, com a leitura do nosso jornal. Lembrando que você pode acessar o nosso site jornalcorreiodamanhã.com.br. Lá você pode se cadastrar e receber a versão digital, né, do nosso Correio da Manhã. Vamos aos destaques da primeira página. Militância de Freixo tenta colar na mídia a imagem de Castro com Cabral e esquece o GSI. Esse é o destaque da página 3 da coluna do Cláudio Magnavita. Rio inclui 16 cidades em tributação especial para a indústria. O projeto de lei foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado. Na página 7, China acusa Estados Unidos de provocar corrida armamentista. Na página 4, IBGE divulga estudo sobre natalidade e mortalidade. Senado aprova indicações para órgãos econômicos. Destaque da página 4. Na página 8, na nossa página especial, Teresópolis recebe 2 prêmios do Sebrae. Ainda destaque da primeira página, os rodoviários entram em greve em Petrópolis. Nós vamos falar bastante sobre isso, porque em Petrópolis os rodoviários continuam em greve, continuam de braços cruzados. E tem também os destaques do segundo caderno. E do esporte. Embalado, Flu vence na estreia da Sul-Americana. Vamos agora à página 2, nossa página de opinião. Exatamente, a leitura do editorial com a Nana Grácio. Primeiro, os efeitos da inflação alta no mercado de trabalho. Na verdade... é você hoje, né? Exatamente, a leitura foi feita por mim. Os efeitos da inflação alta no mercado de trabalho. Em um ano eleitoral, é muito importante o presidente saber governar não para as suas bases, mas também olhando outras possíveis aliadas para conseguir votos suficientes em busca da vitória. O que está acontecendo em algumas autarquias, como o Banco Central, o Tesouro Nacional e a Controladoria Geral da União, é nada mais do que um aviso sobre a parcialidade do aumento salarial de um determinado grupo de servidores, para atender justamente parte da base político-social do presidente.
Ao anunciar no início do ano um reajuste nos vencimentos apenas dos policiais, o governo provocou a ira de outros grupos de trabalhadores federais. A prova disso são as greves dos servidores do Banco Central e do Tesouro Nacional, afetando alguns serviços importantes do país, como o Boletim Focus, a pesquisa semanal da principal autarquia monetária nacional, com dados e expectativas do mercado dos principais índices econômicos, como inflação, PIB e Selic. Além disso, há um receio de que a reunião do Copom, marcada para o início de maio, quando a taxa de juros será reavaliada, corre o risco de ser adiada, diante da falta de dados e de equipe para debater os números. Os servidores dessas autarquias estão trabalhando, mas em regime de prontidão, apenas fazendo o básico, pois, como são órgãos importantes do funcionamento da máquina pública, não podem deixar de se movimentar, mas alguns afazeres secundários estão sendo afetados por essas paralisações. A inflação do Brasil em 2021 foi bastante alta, quase o dobro do máximo estipulado para a meta. E o ato corre o risco de se repetir esse ano, como mostram os índices divulgados em fevereiro. Com o IPCA elevado, a Selic também fica alta, para conter o avanço dos preços no país. Por isso, é muito importante os governantes ampliarem seus horizontes e atenderem demandas de outros grupos, além daqueles que o apoiam para agradar gregos e troianos. E olha, agora vamos então aos destaques da página 3 da coluna do Magna Vita. A primeira nota, bancada. O jantar da bancada do PL com o presidente Bolsonaro em Brasília, nesta quarta-feira, dia 6, teve a presença do governador Cláudio Castro. A reeleição de Romário foi o assunto mais ouvido quando se falava do Rio. E temos as fotos de destaque hoje da coluna do Magna Vita. A primeira, quem deu um show de competência na promoção do interior do Rio, na WTM, foi o diretor de marketing da Tours Rio, Paulo Kling. Na foto, com o novo ministro do Turismo, Carlos Brito, recebe material sobre vassouras do secretário de Turismo da cidade, Wanderson Farias. Então tá aí o petropolitano, né, Pablo Kling, né, diretor de marketing da Tours Rio, Se né? destacando aí, Exatamente. Logo abaixo, uma outra foto, a estreia do novo secretário de Turismo do Rio, Sávio Neves, foi na WTM. Conversou longamente com o secretário de São Paulo e articulista do Correio da Manhã, Vinícius Lumertz, ao lado de Michel Nagy, do Fairmont. A posse de Sábio será hoje, dia 7, às 17 horas, no Guanabara. E temos uma outra foto, mesa de comunicação social do Copacabana Palace, no almoço da Aberte, pilotada pelo secretário da Casa Civil, Nicola Michione. Na foto, André Dias, diretor do Globo, Michione, Cláudio Magna Vita, apresentando o Correio da Manhã e a TVC. Igor Marques, subsecretário de comunicação, a diretora da FSB, Gabriela Reuters, e Daruz Paranhos, diretor da Band. Então tá aí, que mesa pesada, hein? E continua, Maia não poderá mais concorrer. O ex-presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, se tornou inelegível para o pleito de 2022 ao reassumir o cargo de secretário de Estado do governo paulista, onde ocupa o cargo de secretário de Projetos e Assuntos Estratégicos. Ele chegou a se desincompatibilizar para poder refletir sobre o futuro político, porém pesou o convite que possui para ingressar na iniciativa privada. Como ex-presidente da Câmara, o seu passe vale ouro para o setor financeiro, pelo livre trânsito que conquistou nacionalmente. Não concorre e encerra sua carreira como ex-presidente do Congresso e sem ter acumulado nenhuma derrota eleitoral. Será uma peça importante na tentativa de construção da terceira via. Golaço de Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro e o ex-ministro Gilson Machado acertaram ao indicar o presidente da Embratur como ministro do Turismo. Esta semana, durante o WTM,
Latin América, uma das maiores feiras de turismo, o novo ministro recebeu manifestações de apoio de toda a cadeia produtiva do setor e deu um show ao visitar todos os estandes, especialmente os do Rio, Setur, Tours Rio e Rio Tour. Como presidente da Embratur, Carlos Brito sempre priorizou a agenda do Rio e agora, como ministro, pretende vir mensalmente despachar na capital carioca. Para ele, abre aspas, Rio é a grande vitrine internacional do turismo brasileiro, fecha aspas, fala aí do ministro. Da safra de novos ministros, poucos foram tão aplaudidos. Vamos então ao Pinga Fogo, que tem aí o destaque, né, da primeira página que nós lemos. Então vamos lá. A militância de chão de fábrica das redações de O Globo e TV no desespero de eleger Marcelo Freixo já perdeu o pudor. Desafiam os acionistas e agem à revelia do corpo diretivo dos veículos. Estão fazendo tudo de forma tão sintonizada que só falta o carimbo. Minutos após uma matéria que tenta associar o governador Cláudio Castro a Sérgio Cabral, inclusive com imagens do ex-governador algemado, o deputado Marcelo Freixo protocolou no Ministério Público uma denúncia com um teor totalmente similar à reportagem. As razões de segurança apontados pelo GSI do Guanabara sobre o translado do chefe do Executivo em áreas críticas foram totalmente ignoradas pela Globo. Pesa também o fato de o governador não ter sucessor no Executivo. Por não ter vice, a sucessão fica a cargo de outros poderes de forma provisória, levando os manuais a redobrarem os cuidados. A militância dos aliados de Freixo nas empresas O Globo contraria os rigorosos manuais de redação. Seria mais honesto que determinados profissionais pedissem licença e fossem trabalhar no comitê de Marcelo Freixo, mesmo que fosse como voluntários. É um desrespeito aos acionistas e principalmente aos leitores. Na época do Dr. Roberto Marinho, esta utilização de seus veículos por terceiros nunca existiu. Tudo produzido para ser usado no futuro no horário gratuito do candidato. Que coisa, hein? Vamos agora, então, aos destaques da página 4, política. Exatamente. Começamos por lá. Em política, agora, novos diretores do BC. Além do Banco Central, CAE aprova indicados para CAD e CVM. Então, tá aí a notícia principal aí da nossa página de política. Outro destaque, Bolsonaro veta a Lei Paulo Gustavo. A medida fere a Lei de Responsabilidade Fiscal, diz o texto. No nacional, Brasil reduz subnotificações. IBGE divulga estudo em caráter experimental sobre nascimentos e mortes. Vamos então agora para a nossa página 5, a página de economia. Compras em sites facilitada. Banco do Brasil torna-se primeiro banco a oferecer iniciação de pagamentos por Pix. Então, em breve, os clientes do Banco do Brasil, para comprarem um produto ou serviço, poderão iniciar o pagamento no site ou no aplicativo da empresa privada e concluí-lo na conta corrente. No Rio de Janeiro, nossa página 6, recursos contra as chuvas. Governador pede agilidade nos investimentos do governo federal para obras. Cláudio Castro, governador do Rio, solicitou ontem a ajuda do presidente Jair Bolsonaro para agilizar a liberação de investimentos federais para a realização de obras de infraestrutura e construção de novas unidades habitacionais em cidades fluminenses atingidas por desastres naturais. Ainda na página 6, no estado do Rio, o destaque é Petrópolis ficou sem ônibus, falando aí da greve que continua no dia de hoje. Já já a gente traz todas as informações completas, mas para você que já está se arrumando para ir trabalhar, vai ter que dar um jeito, uma carona, Uber, táxi ou mesmo a pé, porque os rodoviários continuam de braços cruzados. E lembrando que você pode receber a versão digital do Correio da Manhã se cadastrando no nosso site, jornal correiodamanhã.com.br. Está aparecendo aí na sua telinha. Essas foram as notícias de destaque do Correio da Manhã de hoje.
E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que os rodoviários seguem em greve em Petrópolis. Vai ser mais um dia sem ônibus e de caos na cidade. E você vai ver também que Votuporanga, em São Paulo, decretou epidemia de dengue. O Correio da Manhã volta já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade e a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legisla Aqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legisla Aqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Estamos de volta. Mais um dia sem transporte público em Petrópolis. Os rodoviários decidiram manter a paralisação que começou às 0 hora de ontem. Exato. E ainda no fim do dia de ontem, o Sindicato dos Trabalhadores convocou os rodoviários para uma reunião nesta madrugada que aconteceu às 2 horas da manhã para a organização da continuidade da greve. A quarta-feira foi de caos em Petrópolis e hoje também promete ser assim. Acompanhe na reportagem. Nenhum ônibus circulando e congestionamento de veículos. Foi assim que Petrópolis amanheceu nesta quarta-feira. A greve dos rodoviários começou após o Sindicato dos Trabalhadores recusarem 4 propostas do CETRANSPETRO, Sindicato das Empresas de Transportes Rodoviários de Petrópolis. Rodoviário! É meu amigo! Mexeu com ele, mexeu comigo! Nós estamos aqui construindo uma greve junto com o sindicato e com os trabalhadores rodoviários de Petrópolis. Esse povo aqui está muito sofrido. Apanhou muito, perdeu gente, perdeu familiares. Eles estão, assim, sem conseguir pagar as suas contas. Tem empresa que não paga salário há mais de 2, 3 meses. E os trabalhadores ali no ônibus, sem parar, construindo o dia a dia. E mesmo assim, o patronal não tem responsabilidade de apresentar uma proposta objetiva, que de fato dialogue com os anseios desses trabalhadores. Por volta de meio-dia, alguns ônibus das empresas Cascatinha e Petroíta foram vistos chegando no centro da cidade. Os veículos não carregaram passageiros e retornaram para as garagens. Estamos desde as 2 da manhã fazendo piquete ordeiro nas garagens e algumas garagens burlaram o piquete e saíram com alguns ônibus. Então, de forma ordeira, conversamos com as empresas, conversamos com os motoristas e pedimos que eles parassem na rodoviária para a gente dialogar. Então, o sindicato patronal mandou seus advogados chamarem a polícia e dizer que a gente estava proibindo os motoristas de sair, escondendo a chave e ameaçando quebrar o patrimônio. Nós deixamos claro que não é esse o princípio, aqui as pessoas querem dialogar. Nesse momento a gente quer construir a cidade, não destruir o que a cidade tem. Então, na hora que eles toparam levar os ônibus de volta para a garagem, os próprios motoristas que com a chave estavam, entraram nos seus ônibus e levaram eles para a garagem. E aqui a gente fez festa, porque esse é um movimento para fazer festa para o povo de Petrópolis, para valorizar o trabalhador que está no dia a dia, que é parceiro desse povo. Em dias de greve, pelo menos 30% dos veículos deveria estar em circulação pelas ruas da cidade para auxiliar a população, mas 100% da frota foi paralisada. Quem tem carro conseguiu chegar no trabalho e quem não tem precisou encontrar outras formas de se locomover pela cidade. Luiz Carlos trabalha em Itaipava e estava no centro na esperança de os ônibus voltarem a circular. Apesar de concordar com a greve e entender a necessidade dos rodoviários, ele acredita que a paralisação afeta a população que precisa se deslocar até o trabalho. Eu sei que a passagem está cara, mas eles têm o direito deles fazer o direito deles, porque é uma vida que está naquele volante. Naquele volante tem ele, que aqueles pessoal, os pessoal que está ali, é uma vida. Ele tem responsabilidade pelo aquele pessoal. Agora, do jeito que ele está fazendo, não pode, né? Pode ser bagunçado. Por volta de 1h30 da tarde, manifestantes interditaram a Rua do Imperador nos 2 sentidos.
Motoristas saíram e desligaram os carros. O trânsito foi liberado aos poucos com a ajuda de guardas municipais. Pelo aumento, vem! Vem! Vem pra rua, vem! Pelo aumento, vem! Vem! E em nota, o Cetranspetro informou que uma nova decisão liminar do Tribunal Regional do Trabalho afirma que a conduta do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis é considerada gravíssima. Segundo o sindicato, a greve, segundo o sindicato patronal, ok? A greve é ilegal, tendo em vista que as negociações ainda estão em curso. O Cetranspetro informou que, caso o descumprimento permaneça, a multa diária passa a ser de R$ 400 mil ao Sindicato dos Rodoviários. O Sindicato dos Rodoviários, por sua vez, informou que entrou com recurso para derrubar essa liminar. E hoje teremos uma nova convocação, uma nova reunião com os rodoviários a partir de 13h para eles decidirem se continuam de braços cruzados ou voltam a trabalhar nas ruas de Petrópolis. É isso. E por conta da greve dos rodoviários, o comércio petropolitano ficou praticamente sem movimento ontem. Quadro de funcionários incompleto, nenhum cliente circulando e, consequentemente, caixas vazios. Esse foi o cenário da maior parte do comércio petropolitano nesta quarta-feira, após o início da greve dos rodoviários. Mas quem atua nos serviços considerados essenciais tem que dar um jeito de chegar ao trabalho. Esse é o caso do farmacêutico Daniel Rúfalo. O funcionário ele não tem muito o que fazer, ele precisa trabalhar. Diferente do funcionário público, que tem estabilidade, o pessoal do comércio, né, todo dia é aquela emoção, né? Não tem certeza se o trabalho está garantido, então, o que puder fazer para vir para trabalhar, a gente dá o sangue, vem andando, vem de bicicleta, não pode deixar o patrão na mão, né? Jorge Edilson saiu cedo de casa para vir trabalhar aqui na barbearia. E a situação por aqui é esta, sem movimento. Os clientes desmarcaram por conta da paralisação dos ônibus. E apesar dos prejuízos, o autônomo diz apoiar a manifestação dos rodoviários. O movimento praticamente foi reduzido a nada, né? Mas infelizmente a rapaziada aí tá certa, tem que buscar o interesse deles, porque se eles não correrem atrás daquilo que eles almejam, quem vai poder fazer alguma coisa por eles? Ninguém, né? Não sei nem por que viemos aqui, porque com o movimento que tá, a gente só tá gastando, né? Luz, enfim, nós viemos aqui mais para dar uma resposta aos clientes, entendeu? Mas faturamento mesmo não vai ser quase nenhum. O jornaleiro Carlos Henrique conseguiu abrir a banca, mas já imaginava que o movimento seria fraco. O transporte, no meu modo de ver, é o coração da cidade, né? E sem transporte fica difícil, né? Mas a gente está cumprindo o nosso horário de trabalho e esperando que se resolva o mais rápido possível. Você gostaria de comentar? As coisas já não estão boas, né? Vamos convir que por toda a situação que Petrópolis vem passando, o comércio da cidade e ainda mais uma que é a greve agora dos rodoviários. Não estou dizendo que os rodoviários não tenham que fazer a greve ou não possam, não é isso. Mas é que realmente o comércio petropolitano vem sofrendo com sucessivos, né, problemas. Sucessivos problemas. Então, parece que a nossa cidade está largada, né? E parada, né? Parece que estacionou, está ali travada, não sai do lugar. Vamos dar continuidade então. O governador Cláudio Castro solicitou na quarta-feira a ajuda do presidente Jair Bolsonaro para agilizar a liberação de investimentos federais para a realização de obras de infraestrutura e construção de novas unidades habitacionais em cidades fluminenses atingidas por desastres naturais. O governador Cláudio Castro pediu nesta quarta-feira que sejam feitas algumas mudanças na legislação para facilitar a utilização dos recursos extraordinários anunciados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional em fevereiro para as cidades afetadas pelas fortes chuvas deste ano, entre elas Petrópolis.
Segundo Castro, os investimentos na cidade vão ser fundamentais para concluir as obras do túnel extravasor do Rio Palatinato, que teve a galeria rompida, interditando parcialmente algumas vias. No local, o Estado está investindo 40 milhões de reais nas obras de reforço estrutural. O governador também solicitou parceria para a realização de um programa habitacional que atenda vítimas das chuvas. Os recursos federais vão ser aplicados ainda na contenção de encostas e no desassoreamento de rios e canais. Lá em Petrópolis, Rio de Janeiro já está gastando mais de 250 milhões em obras emergenciais. E se não houver uma mexida na legislação federal aqui, por mais que se tenha boa vontade, esse dinheiro acaba não chegando na prática. Então fica o que aconteceu no dia 2011 para cá, que é manda o dinheiro, mas não consegue gastar, o dinheiro tem que devolver. Então a gente percebeu que umas 2 mudanças legislativas fariam com que a gente conseguisse dar efetividade a essa ajuda, principalmente no canal extravasor, que é uma coisa que ainda pode causar muita destruição ali em Petrópolis. E o Estado assumiu a primeira fase da obra, que tinha que ser emergencial. O Estado assumiu essa fase, mas eu vim pedir ajuda ao presidente para que a gente possa fazer essa mudança e o Estado ter essa ajuda. Nós já estamos com o programa habitacional lá, 10 mil unidades por ano, mas a gente precisa que o governo federal entre, e o déficit do Rio realmente é muito grande, principalmente em pessoas em locais de situação de risco. Ainda de acordo com o governador, a demanda por obras de prevenção e mitigação se tornou urgente, já que cidades como Petrópolis, Angra dos Reis e parte da Baixada Fluminense foram recentemente muito prejudicadas pelos temporais deste ano. Durante reunião com o presidente Jair Bolsonaro, o governador também pediu ajuda para mediar, junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, as negociações para a adesão do Rio de Janeiro ao novo regime de recuperação fiscal. E o governador Cláudio Castro sancionou lei que inclui Petrópolis, Nova Friburgo e outras cidades em tratamento tributário especial. Para a indústria, o texto foi publicado em edição extraordinária do Diário Oficial na terça-feira. Vamos conversar com o Richard Stolzenburg. Richard, qual o objetivo da lei? Oi, Jorge, bom dia para você, bom dia também a Roberta e a todos que nos acompanham. Então, o governador fez aí essa lei 9.633, que foi publicada na edição extra do Diário Oficial do Estado, e que adiciona as cidades de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, dentre outras cidades fluminenses, a esse imposto tributário especial voltado para a indústria. Esse texto, ele atualiza a legislação de 2015 e aí adiciona também outras cidades como Araruama, Queimados, Seropédica, dentre outros municípios. O objetivo é fomentar este setor especificamente nas regiões fluminenses e também nessas cidades citadas, além de fortalecer a economia. Lembrando que para que o contribuinte ele possa solicitar essa tributação especial, ele vai ter que passar por 2 etapas, na verdade 3 etapas. Vamos lá, a primeira é a seguinte, caso ele se encaixe, esse contribuinte vai ter que enviar para a Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado uma declaração. Após essa primeira etapa, ele vai ser submetido à Comissão Permanente de Políticas para o Desenvolvimento e aí acontece uma deliberação em até 60 dias. O que é essa deliberação? É como se fosse uma análise, aí sim é tomada a decisão se ele pode ou não ter essa tributação especial. Recebendo essa autorização, ele precisa fazer uma declaração nova, porque ele vai precisar entregar na repartição fiscal do seu município, mostrando e comprovando de que ele cumpre com as leis determinadas nesse projeto, nessa lei 6.333, feito pelo governador na terça-feira, e também comprovando de que o seu estabelecimento, enfim, o seu estabelecimento e também o seu negócio está dentro desse setor industrial. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard.
A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão da Operação Auxílio na Conta na última terça-feira. O objetivo foi o de desarticular uma organização criminosa que praticava fraudes contra a Caixa Econômica Federal com desvios de benefícios do auxílio emergencial. Os mandados foram cumpridos em Cuiabá, no Mato Grosso, e Vilhena, em Rondônia. As informações são da Agência Brasil. As fraudes foram cometidas por meio da emissão de boletos bancários em nome dos investigados e de terceiros, quitados com valores provenientes de parcelas do benefício. De acordo com as investigações, pelo menos 26 contas foram fraudadas para o recebimento do auxílio. O valor total obtido ilicitamente ainda está sendo apurado pela Polícia Federal. Os possíveis crimes cometidos são furto mediante fraude, associação criminosa e uso de documentos falsos, cujas penas somadas podem chegar a 16 anos de prisão. Participaram da operação a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Ministério da Cidadania, a Caixa, a Receita Federal, a Controladoria Geral da União e o Tribunal de Contas da União. E o Instituto Butantan exporta lotes de vacina contra a gripe para o Uruguai e Nicarágua. No total, vão ser disponibilizadas 925 mil doses às duas nações, visando fortalecer o estoque de imunizantes contra o vírus influenza. O primeiro lote já foi enviado. Cerca de 225 mil doses foram encaminhadas para a Nicarágua. O Uruguai receberá as 700 mil doses restantes. A vacina do Butantan é chamada trivalente. O nome é dado pela capacidade de gerar respostas imunológicas contra 3 variantes do vírus influenza: H1N1, a cepa B e H3N2. Esse último chegou a provocar diversos casos no Brasil no ano passado. A instituição de pesquisa foi selecionada em edital de licitação promovido pela Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, e representante da Organização Mundial de Saúde para a região. O Butantan foi aceito pelo fato de sua vacina contra a gripe ter sido incluída em uma lista de imunizantes da organização. A vacina do Instituto Butantan é utilizada também na vacinação aqui no Brasil. E com uma média de 30 novos casos diários de dengue, a cidade de Votuporanga, no interior de São Paulo, decretou estado de epidemia. Desde janeiro, a cidade, com cerca de 96 mil habitantes, já registrou 3.040 casos de dengue e outros 1.830 estão em investigação. No mesmo período, 2 óbitos foram confirmados no município. Com o decreto publicado no dia 4 de abril no Diário Oficial, o município vai poder agilizar os processos de compra e contratação de pessoal ou de equipamentos para reforçar as ações de combate à dengue. O decreto também noticia os proprietários de imóveis que realizarem a limpeza de seus terrenos, jardins e calçadas no prazo de 30 dias, com obrigação de remover todo e qualquer tipo de resíduo que possa virar criadouro de animais ou insetos nocivos ao ser humano. Outra cidade no interior de São Paulo que vem registrando muitos casos de dengue neste início de ano é São José do Rio Preto. A cidade confirmou 2.741 casos até o momento, e também confirmou 2 mortes pela doença no mês de fevereiro. Segundo o último boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil já registrou, entre os dias 2 de janeiro e 26 de março, um aumento de 72,1% no número de casos em comparação ao mesmo período do ano passado. Votuporanga é o 4º município do Brasil com o maior número de casos de dengue, atrás de Goiânia, Brasília e Palmas. São José do Rio Preto aparece na 5ª colocação. Desde o início deste ano, o Ministério confirmou 70 óbitos por dengue. Ficar de olho aí que a dengue não sumiu, né, do nosso radar aqui no Brasil. Principalmente, o mosquito continua aí, exatamente. Cuidar dos seus quintais, tirar a água parada, é muito importante para não fazer com que o mosquito se prolifere cada vez mais. Então vamos cuidar aí dos nossos aqui para que a dengue não seja mais uma doença aí a se expandir dentro do território nacional. E você vai ver depois do intervalo que Petrópolis inicia nesta semana
vacinação contra o sarampo. E você vai ver também que as obras do Palácio de Cristal foram retomadas em Petrópolis. Voltamos já. Já imaginou melhorar seu estado, sua cidade, a vida de sua família com um aplicativo? Alerge já! Chegou o Legislaqui. Tudo sobre seus direitos e um canal para você mandar e apoiar ideias que podem virar leis. Tem uma ideia boa? Sugira. Quer saber se é legal? Consulte. Tem dúvidas ou sugestões? Converse. Curtiu? Baixe o app. Legislaqui. É a Alerj mais perto de você. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltamos. Nesta semana, os trabalhadores da área da saúde e crianças menores de 5 anos já podem procurar pela vacinação contra sarampo em Petrópolis. A campanha se estende até o dia 3 de julho. Crianças de 6 meses até 5 anos de idade já podem ser vacinadas contra o sarampo. A campanha teve início esta semana em Petrópolis e tem como objetivo imunizar também os trabalhadores da saúde. Sarampo é uma doença de notificação compulsória, infecto-contagiosa, que a gente tem a vacina prevista no calendário desde a infância. E aí, quando a gente está na fase adulta, no caso dos trabalhadores da saúde, a gente tem preconizado 2 doses da tríplice viral, que previne contra sarampo, cachumba e rubéola. Então, a campanha, nesse momento, para os trabalhadores, ela é voltada numa atualização, não intensificação como para as crianças. A maioria das mortes por sarampo acontecem por complicações associadas à doença, como encefalite, cegueira, diarreia grave, infecções no ouvido e infecções respiratórias graves, como a pneumonia. Também é importante dizer, em relação aos trabalhadores da saúde, que a trabalhadora da saúde que estiver gestante, ela não tem recomendação para fazer nesse momento, tá? A vacina da tríplice viral, ela não pode ser feita por mulheres que estejam gestantes, que saibam estar gestantes. E ela deve ser aprazada para após o puerpério, pós o parto. De acordo com especialistas, até mesmo crianças que já possuem as 2 doses da vacina contra o sarampo podem receber a dose de intensificação, que é uma espécie de reforço. No dia, é importante levar a caderneta de vacina e o cartão nacional do SUS ou o CPF. A importância é que ela mantenha o calendário em dia para estar se protegendo de todas as doenças que o Programa Nacional de Imunização oferece a cobertura vacinal. A gente vem aí numa pandemia, de 2 anos, onde a gente teve uma baixa adesão à vacinação da rotina, uma baixa procura nas vacinas do calendário preconizadas, pelo Calendário Nacional de Imunização. Então agora a gente vem num movimento de enfrentamento a essa situação para melhorar a cobertura vacinal das crianças. E a Prefeitura de Petrópolis informou que mobilizou equipes de diferentes setores para executarem medidas de segurança na Rua do Túnel, além de dar suporte aos atendimentos aos moradores. De acordo com o governo municipal, foram enviadas equipes de diferentes setores para auxiliar na avaliação estrutural das residências e atender as demandas da população. Nesta semana, equipes técnicas da Secretaria de Defesa Civil foram até a Rua do Túnel para realizar avaliações de riscos estruturais. Além disso, a Prefeitura informou que a assistência social ofereceu atendimento à população, agentes de obras avaliaram a instalação de rampas de acesso às servidões ilhadas e a CPTrans ofereceu auxílio para a retirada dos veículos que estão impedidos de circular pela via. A Secretaria Estadual de Infraestrutura e Obras informou que, em um prazo de 40 dias, vai iniciar as obras emergenciais de recuperação dos fundos e das laterais de toda a galeria do extravasor. O órgão responsável por essas intervenções é o INEA. Mas enquanto as obras não começam, os moradores continuam com medo de ficar na região. Eles estão se sentindo assim, amedrontados, mas igual eles falaram, que estão lá trabalhando para fazer o estudo para vir fazer a obra. Então a gente está aí pedindo a Deus que não chova
A gente já sabe o plano de fuga. A gente toma assim, né? Atentos, igual a Defesa Civil pediu, em alerta. Para qualquer coisa, a gente tem um plano de fuga aí, mas Deus vai abençoar que vai reter essa chuva aí e a gente vai vencer essa batalha. Por conta dos riscos de afundamento da margem da via, a orientação é de impedimento de circulação e estacionamento de veículos, que está com interdição que se estende por toda a rua e para as casas que estão às margens do extravasor. A Prefeitura de Petrópolis retomou as obras de reforma do Palácio de Cristal no Centro Histórico. O processo de licitação para a contratação da empresa que está executando as intervenções foi realizado em fevereiro e teve como empresa selecionada a Engeprat, Engenharia e Serviços LTDA. A execução da obra foi publicada em Diário Oficial desta terça-feira. No projeto estão previstas intervenções na parte elétrica, revestimento de paredes, tetos e piso, impermeabilização do espaço, além de limpeza dos vidros, remoção de pichação dos monumentos históricos, pintura interna e externa, entre outras ações. O escopo engloba tanto o palácio como as portarias e gradil externo. De acordo com a Prefeitura, as obras estavam acontecendo apenas na parte externa e foi aberta uma licitação para o restauro do palácio, inaugurado em 1884, com a finalidade de abrigar as já tradicionais exposições de produtos hortícolas e pássaros da região, que aconteciam em instalações provisórias no local. No palácio, em abril de 1888, foram libertos os últimos escravos de Petrópolis, com a presença da princesa Isabel. E por falar em turismo, Nova Friburgo está mostrando seus atrativos para chamar turistas para a cidade. O Richard tem as informações. Richard, conta pra gente. Isso mesmo, Roberto. Por meio da Secretaria de Turismo e Marketing, a Prefeitura de Nova Friburgo confirmou a FEPRA 2022 presencialmente. O evento, que foi suspenso durante 2 anos presenciais, logicamente, por conta da pandemia da Covid-19, a sua 23ª edição, então, vai ser presencial. E vai contar com um stand de exposição, com diversas atividades atrativas e voltadas à cidade. Além disso, vai contar com uma oficina de artesanato e a divulgação desse evento será feita por meio de folhetos, vídeos e também haverá um ambiente instagramável. O que é isso? É um ambiente ali para o pessoal poder tirar foto, registrar e publicar aí nas redes sociais. Lembrando que também haverá um espaço voltado para o circuito rural que acontece lá em Nova Friburgo. O evento se estende até o dia 10 de abril, ou seja, esse fim de semana. A entrada tem um custo-benefício muito bom, R$ 3,00. E, logicamente, o uso de máscaras é obrigatório. Para quem quiser aproveitar, é um ótimo evento aí para o fim de semana. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Ótima dica aí. E a Fundação de Apoio à Escola Técnica Unidade Teresópolis está passando por uma reforma. Olhem só. Com trabalhos de revestimento, reparos na rede elétrica, pintura interna e externa, entre outras benfeitorias, para a revitalização do espaço realizados pelo governo do estado do Rio de Janeiro, o polo da FATEC Teresópolis também recebeu aparelhos de ar-condicionado para a climatização das salas de aula. Os investimentos são do governo do estado. A Fundação de Apoio à Escola Técnica é uma instituição de educação básica, superior e técnico pública brasileira, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. Com o objetivo de facilitar os registros de ocorrências, os petropolitanos podem solicitar reparos em casos de falta de luz por meio do aplicativo Petrópolis Iluminação Pública. Por meio do aplicativo Petrópolis Iluminação Pública, a população pode solicitar a troca de lâmpadas em locais que precisam de manutenção. O app foi criado com o objetivo de agilizar as demandas dos moradores e facilitar o monitoramento. A ferramenta está disponível para Android e iOS. Todo serviço visando a modernidade é bom, né? Eu não sei se a população vai saber lidar com isso. Rapaz, eu não estava nem sabendo disso não. Mas eu espero que seja um serviço que funcione, né? Porque geralmente contar com o poder público é meio complicado.
De acordo com a Prefeitura, no mês de março foram realizados 1.600 reparos relacionados à iluminação pública feito pelas equipes. Para solicitar o reparo é bem simples, basta pegar o celular, abrir o aplicativo e clicar em cadastrar notificação, adicionar o endereço do local que precisa de reparos. Após esses passos, é preciso escolher qual o problema na região, dentre as 12 opções disponíveis, como lâmpada apagada, fio partido, poste danificado, luminária coberta com vegetação, dentre outras. Mas quando se trata de realizar o reparo, o sistema é falho. Eu não sei nem que nota dá, porque é um pouco precário, realmente é um pouco precário. A Tamires apoia a ideia, mas relata que a população sofre com essa falta de reparo. Eu não estou sabendo dessa... Mas igual no meu bairro, então assim, na minha rua eu não consigo, eu tenho uns 4, 5 postes que estão coisa. E assim, a taxa de iluminação é muito alta, então assim, eu acho um absurdo e eu acho que deveria realmente. Se surtir efeito, ótimo, né? Após o preenchimento da ocorrência, é necessário adicionar alguns dados pessoais e endereço. Por meio do aplicativo, também é possível acompanhar a solicitação feita à Prefeitura com o número de protocolo. E olhem só, nessa última terça-feira, agentes da 105 Delegacia de Polícia, em parceria com policiais do 26º Batalhão de Polícia Militar, deram início à Operação Glória, atualmente em fase de instrução na 2ª Vara Criminal de Petrópolis. O trabalho de inteligência começou há alguns anos e tem como foco desarticular o tráfico de drogas na comunidade do Glória, em Correias, dominada por uma facção criminosa. Na ocasião, um homem foi preso e R$25 mil provenientes da venda de entorpecentes apreendidos. O material e o suspeito foram levados para a delegacia. A operação foi coordenada pelo delegado titular, João Valentim. O dinheiro apreendido pelos agentes estava escondido no carro do suspeito detido na ação e seria levado por ele até a sede da organização criminosa na comunidade do Parque União, no Rio de Janeiro. O homem havia acabado de buscar o montante na casa da família do líder do tráfico de Correias, já identificado e que se encontra foragido, que vive na localidade do Samambaia, na Rua da Lama. Os R$25 mil foram apreendidos em notas diversas e com vestígios de cocaína. A ação foi possível graças ao trabalho de investigação das polícias civil e militar, que identificou os integrantes e toda a estrutura da organização que atua na comunidade da Glória, bem como suas funções e cargos na venda de drogas. E olhem só, a equipe do Núcleo de Entorpecentes da 106ª Delegacia de Polícia de Petrópolis, junto com o policial civil Renato Rabelo, prendeu na manhã de ontem um homem que estava em casa na estrada da Fazenda Inglesa, na cidade de Petrópolis. No imóvel foram encontradas 2 armas sem registro e munições. Já na terça-feira, na cidade de Paraíba do Sul, policiais civis e militares prenderam um homem de 22 anos, acusado de instalar um ponto de venda de drogas no bairro Ponte Preta. Segundo as investigações, o traficante costumava andar armado e ameaçando moradores. Na casa do acusado, os policiais encontraram uma pistola, um revólver, diversas munições, um tablete de maconha e material para embalar drogas. Falar um pouco agora de uma notícia mais leve aqui, falar um pouco de cultura. Nova Friburgo deve ganhar um museu. O prefeito da cidade anunciou o repasse de verbas para a sua construção. Richard, qual a quantia que vai ser destinada à criação desse museu? Não temos o Richard no momento? Vamos então para a próxima? Vamos para a próxima, daqui a pouco a gente chama ele com a notícia, então. O programa Melhor em Casa realizou 545 atendimentos no primeiro ano de atividades em Paraíba do Sul. A iniciativa é caracterizada por um conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação prestadas em domicílio. Deu para no nosso vídeo, a gente volta depois da previsão do tempo sobre esse assunto também.
Perdoe-nos. Vamos então à previsão do tempo. Vamos à previsão do tempo. Vamos fazer aqui mesmo a previsão hoje? A previsão do tempo para as cidades que compõem aí a nossa área de cobertura é de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva em regiões isoladas. As temperaturas vão variar entre 17 e 23 graus em Nova Friburgo, 21 e 29 graus em Paraíba do Sul, 19 e 25 graus em Pati do Alferes, 18 e 24 graus em Petrópolis, 18 e 23 em Teresópolis e entre 22 e 32 graus em Três Rios. Amanhã amanheceu meio frio, né? Mas bem friozinho, Petrópolis. Pode ser que esquente, então, aí ao longo do dia. A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Teresópolis está disponibilizando novas vagas para a prática de diversas atividades físicas. As aulas são oferecidas para todos os municípios. O objetivo das vagas é a promoção da interação social e a melhor qualidade de vida. As atividades esportivas já estão abertas e quem tiver interesse em participar pode realizar a inscrição de forma presencial no ginásio poliesportivo Pedro Rage Jarrara, localizado na rua Tenente Luiz Meireles, 221, na Várzea. As atividades oferecidas pela Secretaria de Esporte e Lazer são atividade física para especiais, alongamento, dança sênior, defesa pessoal, funcional kids, futebol de campo, futebol society, futsal, ginástica para a terceira idade, ginástica para maiores de 18 anos, ginástica para bebê, handball, hidroginástica, entre outras. E olha só, agora sim nós vamos assistir a reportagem que fala do programa Melhor em Casa na cidade de Paraíba do Sul. O programa Melhor em Casa de Paraíba do Sul é constituído por 2 médicos, um enfermeiro, 3 técnicos de enfermagem e um fisioterapeuta. A modalidade atende em domicílio moradores do município que necessitam de cuidados paliativos, que estejam acamados com alto grau de dependência e demandam cuidados diários. Para isso, é necessário que eles possuam um cadastro definitivo na Unidade Básica de Saúde, que tenham a presença de um acompanhante identificador. A inserção acontece através do médico da atenção básica ou da instituição em que o paciente estiver hospitalizado. Posteriormente, acontece a avaliação pela equipe do programa Melhor em Casa. No primeiro ano de funcionamento, o programa realizou 545 atendimentos. E olha só, agora sim a gente vai falar sobre o museu em Nova Friburgo, que pode aí sair do papel. O prefeito da cidade anunciou o repasse de verbas para sua construção. O Richard tem essa informação para a gente. Conta para a gente, Richard, qual foi a quantia destinada para isso? Vamos lá, Jorge. A princípio é para sair do papel, né? O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Michael, destinou então aí 2 milhões de reais para finalmente o Museu de Nova Friburgo sair do papel e de fato se tornar um museu físico, né? Esse anúncio ele foi feito durante uma reunião lá no Conselho da Fundação Dom João VI. O museu ele deve ficar implementado no solar do Barão. Além disso, o prefeito informou que esse contrato ele vai ser feito com a Caixa Econômica Federal e que foi assinado em dezembro de 2020, mas ainda não tinha disponibilizado esse valor. A Caixa, então, tem até o dia 14 de dezembro deste ano para analisar e também aprovar esse repasse de verbas para que, de fato, o museu possa ser iniciada as obras do museu. A execução final é para 2023, ou seja, está até que próximo. E a construção da unidade em si está avaliada em R$930 mil. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Richard. Bom, legal, né? Museu é sempre bacana, cultura é sempre interessante a gente visitar, poder ir, olhar, é sempre legal. E mais um ponto turístico, sim, né, para a cidade. mais um ponto turístico, reforça aí, né, a economia também, tudo isso. Por hoje a gente fica por aqui, mas a gente pode lembrar, né, que temos novos canais de comunicação com você. Exatamente, você pode mandar sua denúncia, sua sugestão de matéria, como está o seu bairro?
tem ônibus? Não tem, agora nós estamos em greve, mas quando voltar, né? Como estão os ônibus? Qual a situação deles, né? Como está a sua cidade? Manda pra gente a sua denúncia. Nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com e também temos o nosso WhatsApp, que você pode mandar foto, vídeo, o DDD 24 e o telefone é 993234567. Esse é facinho como a gente fala e é rápido aí. A gente atende rapidinho, a gente pega a sua denúncia e pode aí correr atrás das informações para colocar no ar. Por hoje a gente fica por aqui, mas amanhã, a partir das 7h30, estaremos de volta. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.